Olá pessoal, sejam bem-vindos no canal, gente. Veja que salgado bonito que vocês vão aprender a fazer aqui hoje, gente. Rocambole super cremoso, rocambole de frango, que é uma delícia. Um dos salgados mais vendidos que tem aí nas lanchonetes, super fácil de fazer. Pensa num salgado fácil, rapidinho você faz em uma quantidade grande aí. Então vamos à receita, mas antes eu quero fazer aqui um convite especial para você que não é inscrito no canal. Clica aqui embaixo, se inscreva, venha fazer parte do nosso canal. E se você gostar da receita, gente, compartilhe, mas compartilhe bastante aí para estar ajudando a gente, estar sempre trazendo receitas novas para vocês. Então vamos lá. Bem, pessoal, então vamos preparar aqui a massa, né? Vamos fazer uma massa simples, uma massa econômica, mas uma massa de qualidade e saborosa. Primeiro ingrediente que a gente vai colocar aqui, a gente vai precisar de uma vasilha, né, para a gente preparar. São 250 ml, gente, de água, a água bem morninha, para ajudar aí na fermentação. E vou colocar aqui o sal, né? Meia colher de sopa de sal e 2 colheres de sopa de açúcar, para dar qualidade aí à massa. E vou usar aqui, gente, 100 ml de óleo, né? Mais ou menos aqui meio copo desse americano, um pouquinho mais de meio, que ele é de 190, né? Então a gente põe um pouquinho mais de meio nas 100 ml aí. Então use isso na vasilha de medida, né? E vamos usar aqui o fermento, né? Fermento granulado para pão. Vou colocar aqui uma colher de sopa, equivale aí mais ou menos 10 gramas, né? Aquele sachêzinho pequeno aí que vende aí no supermercado. E vamos usar a farinha de trigo, gente, farinha de trigo comum, farinha de trigo que você encontra aí no supermercado. Sem fermento, não use farinha com fermento. Então agora é mão na massa, né? Sem frescura, vamos diluir aqui os ingredientes um pouquinho. E rapidinho dilui, porque a água está morna. E já vamos com a farinha de trigo. Farinha de trigo vai colocando, gente, aos poucos aí. Nunca coloque de uma vez, muito de uma vez, né? Para acabar não passar da conta aí. Agora é só ir mexendo mesmo. Vamos pôr mais um pouquinho. Se colocar muito de uma vez aí, sua massa passa da conta, né? Não fica boa. Então, sempre tenha o cuidado de ir colocando devagarzinho. Essa massa, ela é só mexer mesmo. Você vai misturando e mexendo, ela não precisa de sovar, né? Aquela massa que você vai precisar aí de ficar sovando, não. Só misturar mesmo. Dá essa pequena amassadinha, colocar mais um pouquinho. Creio que aqui agora tá bom. É só a gente amassar aqui para absorver toda a farinha. Estou terminando aqui de dar o ponto à massa, uma pequena amassadinha aqui. Eu usei aí, gente, 600 gramas de farinha de trigo. O ponto da massa ficou excelente. Agora a gente precisa deixar essa massa descansar, né? Massa fermentada, ela precisa descansar, crescer, né? Ficar boa aí para a gente trabalhar com ela. Vamos deixar ela aqui descansando, vamos colocar no cantinho ali e vamos preparar o recheio. Um recheio delicioso, um recheio fácil de fazer, simples, mas super cremoso, uma delícia. Então vamos lá. Bem, pessoal, então vamos aqui ao recheio, né? A gente vai precisar aqui de uma panela. Vou colocar um pouquinho de óleo, mais um pouquinho, tá bom? E vamos adicionar aqui nosso tempero completo, né? Que eu sempre uso aqui no canal. Vamos pôr só um pouquinho. E vou adicionar, gente, uma cebola picadinha. Vamos refogar aqui um pouquinho, lembrando aí que cebola para recheio de salgados, tortas, né? A gente não refoga muito, é só um pouquinho mesmo. A gente não deve aí deixar a cebola dourar para não ficar aí com um sabor muito forte. Uma pequena refogadinha mesmo. E vou adicionar aqui 150 gramas de molho de tomate pronto. Esse molho aqui é aquele que a gente compra em sachês, bem pronto, né? Bem prático. Ótimo. E vamos adicionar, gente, um pouco de água, né? Vamos medir aqui quanto que eu gastei aí. 150 ml de água. Mais ou menos para vocês terem noção, né? Não tem tanto certo não, mas 150 ml de água aqui eu creio que vai estar ótimo. Mas se precisar a gente põe mais um pouquinho. E tem aqui o frango, né? O filé de frango cozido desfiado. Eu gosto de desfiar bem fininho, gente, para ficar bem gostoso, né? O recheio. São 400 gramas
dele já cozido e desfiado. Eu ponho um pouquinho sal ali no molho, porque esse frango, quando eu cozinho, eu já ponho um pouquinho de sal para cozinhar, né? Então a gente não pode pôr muito sal aqui agora, senão acaba ficando salgado. A água vai ser pouca, eu vou pôr mais um pouco. Vamos misturar aqui e vamos deixar ferver um pouquinho aqui. E já está cozinhando aqui por cerca de um minutinho aqui. Eu acabei, gente, colocando a água toda. Eu usei aí 300 ml de água. 300 ml ficou ótimo aqui. O que a gente vai fazer agora? Vou baixar um pouquinho aqui a potência do fogão e vamos adicionar farinha de trigo. Vou colocar aqui 2 colheres de sopa de farinha de trigo. Pode pôr direto em cima do frango, não tem problema. Só você mexer rapidamente aqui, ó, que ele não vai encaroçar. Que é para o frango não ficar líquido, né? Não ficar aí escorrendo água depois no salgado. 2 colheres de sopa nesse tanto de frango aqui. Ninguém nem vai sentir que tem farinha de trigo. Só para engrossar mesmo. Não vai alterar aqui o sabor em nada, né? Agora é só cozinhar. Tem que cozinhar a farinha de trigo bem mesmo. Deixar aqui mais 1 minuto ou 2 aí cozinhando. Porque a farinha de trigo não pode ficar crua. Tem que ficar bem cozidinha. Então vamos misturando aqui para cozinhar bem. Estou cozinhando aqui por 1 minutinho, né? Já cozinhou bem aqui a farinha de trigo. Veja que fica um recheio cremoso, né? Pastoso, bem bonito. E vou adicionar, gente, cheiro verde, né? Cheiro verde a gosto. Se você não gostar, não coloque. Mas se você vai fazer para vender, pode colocar, gente, que a maioria das pessoas gosta. É só não colocar demais, não exagerar. Põe aí uma quantidade mais moderada aí, que não vai ter problema. Fica bem saboroso, né? Vamos já desligar aqui o fogão. Cheiro verde dá um toque especial em recheios, né? Fica bem cheiroso. Vou pegar aqui uma tigela para a gente passar esse recheio para cá para ele escorrer, para ele esfriar, né? Um pouquinho, que ele está muito quente para a gente trabalhar com ele assim. A gente deixa esfriar aqui um pouquinho. Então, vamos lá. Bem, pessoal, nossa massa descansou, né? Enquanto a gente preparou aí o recheio. Então ela está bem crescidinha. Tá ótimo aqui, né? Pra gente abrir, pra gente preparar nosso salgado. O recheio esfriou ali um pouquinho. Vamos tirar ela toda aqui. E vamos abrir uma massa bem macia, bem maleável, né? Vamos farinhar aqui a bancada. Tá super macia. Vamos amassar ela aqui com a mão. A gente vai abrir ela aqui de comprido, né? A gente amassa ela com a mão aqui, fazendo ela ficar comprida. Sempre farinhando bem. Para você que não tem experiência aí, né, com salgado, tá começando aí agora, quer ganhar um dinheiro com salgado. O segredo aqui, gente, é não cansar a massa, né? Você vai devagarzinho com ela, sem força. Aí você usa um rolo, né, para você abrir, sem pôr força, sempre devagarinho. Você vira a massa sempre, ela vai ficando ruim para abrir, ela vai pregando na bancada, né? Você vira e abre do outro lado, ó. Abrindo aqui na largura também. Começou a ficar ruim para abrir, você vira novamente. Você vai conseguir abrir com facilidade se você fizer isso. Não canse a massa, não põe força, querer abrir a massa aí na força aí. Vai devagarinho, ó. Você vai abrir aí com facilidade. Essa massa a gente vai abrir ela aqui numa espessura média, mais ou menos aí entre 3 e 4 milímetros. Aí essa parte lisinha da massa, que sempre vai ficar uma parte lisinha e a outra não, ó. Que eu vou virar para vocês verem essa massa. Essa parte aqui já fica, né, alguns defeitos. Então essa parte aqui a gente deixa pro lado de dentro, que a outra parte vai ficar do lado de fora, para o salgado ficar bonito. Sempre vai ficar uma parte aí mais feia do que a outra. Sempre fica. Então vamos dar só uma ajustadinha aqui. Aqui já está bom, ó. Aqui já está ótimo. Vou mostrar a espessura para vocês. É uma massa mediana aí, de 3, 4 milímetros aí. Então vamos pegar aqui nosso recheio. O recheio já deu uma esfriadinha aqui. Esse recheio tá bonito, viu, gente? Esse recheio
Tá muito bonito. Vamos esparramar aqui, ó. Com a própria colher aqui, a gente vai esparramando uma fina camada. Recheio maravilhoso. É super simples, ela vai esparramando. Não deixa a camada muito grossa, porque é rocambole, né? Rocambole, você tem que fazer a camada fina para poder enrolar. Se você fizer a camada de frango muito grossa, você vai ter dificuldade aí para enrolar e o salgado também não vai ficar bom. Então, é uma fina camada mesmo. É fácil. Vai render uma quantidade de salgado muito boa. E rocambole, gente, é um salgado que todo mundo gosta. Rocambole é um salgado bem recheado, né? Faz sucesso aí em qualquer lanchonete que você vê. Rocambole é um dos primeiros salgados a ser vendido, né? Devidamente principalmente, né, por causa da quantidade de recheio. Fica muito bem recheado. Uma delícia. Ó, vamos acertando aqui, vamos partindo o restinho da... Sempre deixa uma bordazinha aqui, ó, pra gente conseguir fechar o salgado. Não coloque até lá no final. Sempre deixa essa bordinha aí, ó. Aí já bem esparramadinho. Partes iguais, né, para não ficar aí um lado grosso, um lado fino. Acerta bem aí. E eu vou usar aqui, gente, o requeijão, né? Requeijão de bisnaga, requeijão culinário de bisnaga, para ficar aí cremoso, né? O frango ficar cremoso, ficar um salgado saborosíssimo aí. Rocambole, é sempre bom a gente usar o requeijão, porque se você colocar queijo, mussarela, quando você vai assar, esquenta demais, por dentro o queijo sai, porque ele demora a assar, ele é um salgado que demora a assar, porque ele tem massa por dentro, como a gente vai enrolar, né? Ele tem muita massa por dentro, então o queijo acaba saindo, e com o requeijão não acontece isso. Deixa eu rapar aqui o restinho aqui, aproveitar tudo aqui. E o requeijão não acontece isso, porque o requeijão ele não derrete, né? Não vai sair, vai ficar todo dentro. Vamos rapar tudo aqui. Tá ótimo. Aqui, gente, foi 250 gramas de requeijão, que eu já tinha pesado anteriormente. Só para vocês terem noção aí, né? Agora é só enrolar, ó, com cuidado, ó. Enrola bem devagarzinho. Bem simples de fazer, ó, enrolando. Aí que precisa, ó, de deixar essa bordazinha aí, ó, pra gente fechar. O que que eu vou fazer? Eu vou usar aqui nosso borrifador de água e vou borrifar uma aguinha aqui, ó. Se você não tiver um borrifador, pode jogar com a mão mesmo. Aí ele vai pregar, ó. A massa tá molhada e ele prega, pra não ficar abrindo depois. Agora você dá uma ajustada, né? Aperta de um lado, estica do outro, se for preciso, para ele ficar mais ou menos aí da mesma grossura. Você pode acertar com a mão assim, ó. Pode encolher, pode esticar, se tiver mais grosso, ó. Essa ponta aqui, ela ficou mais fina, então a gente aperta um pouquinho, ó. Ela vai igualando, ó. Ficou aí, ó, mais ou menos da mesma grossura, para não sair salgado aí de todo tamanho. Agora a gente vai tampar aqui com um pano. A gente não vai cortar ele agora, a gente tem que deixar descansar. Se você cortar ele agora, quando a massa está cansada, a gente acabou de abrir, ele vai encolher, aí vai ficar salgado de todo tamanho e fica feio. Então a gente deixa descansar aqui uns 5 minutos apenas, para depois a gente cortar. Bem, nosso rocambole já descansou aqui, né, uns 5 minutos, então está ótimo para cortar. Agora a gente pode cortar que ele não vai encolher. Eu vou eliminar aqui, gente, essa pontinha, se a gente deixar ela, o salgado fica maçudo. Depois você vai pôr lá na sua estufa, ninguém quer a pontinha porque está maçudo. A gente elimina ela aqui, mas a gente pode assar ela, pôr junto aí, assar, aí a gente mesmo come aí, né, para não desperdiçar. Então eu vou medir aqui, ó, 4 dedos. Que é um tamanho excelente aqui para você vender no balcão. Ó, com a faca afiada você corta sempre serrando, nunca apertando,
para não danificar aqui o salgado, para ele ficar certinho, ó. Médio a 4 dedos. É claro que isso aqui é uma sugestão de tamanho, né? Você pode aí fazer aí do tamanho que você achar melhor, mas esse tamanho aqui de 4 dedos, ó, é o tamanho ideal aí para você vender aí na sua lanchonete, né? Vender em qualquer lugar, né? Pessoal que vende na rua, no isopor, né? Vende em pratinhos, pode embalar, vender em pratinhos para a pessoa levar para casa, né? Então, independente de onde você for vender, esse tamanho aqui é ótimo. Ó, mede 4 dedos, ó. Se você tiver dificuldade também, você pode medir, né? Com a régua. Às vezes você acha melhor medir com a régua. Pode medir com a régua para sair mais ou menos igual, porque é tão feio, né? Esse salgado de todo tamanho. Principalmente você vai colocar na sua estufa aí, se é um salgado de um tamanho, um salgado de outro, não fica bom. Vamos deixar as pontinhas aqui, eu vou assar elas, a gente mesmo come aí, para não desperdiçar, né? Eu tenho aqui uma forma assadeira. Essa forma já está devidamente untada. Vamos colocar. Sempre respeita aí uma distância, né? Entre um e outro. Vamos pegando ele aqui com cuidado. A gente pode pôr virado também. Não precisa pôr só no sentido só não. Pode pôr aí do jeito que você achar melhor. Desde que você respeite uma distânciazinha aí um do outro. Que não vai caber todos na forma, que a forma aqui é pequena. Se eu colocasse uma forma grande, ia sobrar espaço. Então é melhor a gente deixar isso aqui e assar eles separados, esse que sobrou, junto com as pontinhas ali. Eu vou assar eles depois. Então vamos preparar aqui para a gente assar. Eu vou usar aqui um ovo. Já higienizei, né? Eu sempre gosto de higienizar o ovo antes. Eu vou quebrar inteiro com gema e tudo mesmo. A gente quer o salgado mais branquinho, né? Não ficar aquele salgado escuro, a gente vai colocar aqui o ovo todo. Vamos bater aqui um pouquinho. E vamos pincelar. Esse ovo está bem branquinho. Vamos pincelar bem aqui. Eu sempre gosto, gente, de fazer aí uma decoraçãozinha, né? Por mais simples que seja, eu gosto de fazer uma decoraçãozinha. Não gosto de assar simplesmente, fazer aqui e assar, né? Eu sempre gosto de fazer alguma coisinha. Eu vou usar aqui, ó, o gergelim. Vou jogar um pouquinho de gergelim em cima. Você pode usar aí qualquer coisa se tiver em casa. Se não tiver o gergelim, você pode ralar um pouquinho de queijo, jogar em cima. Pode cortar um pedacinho de massa também, pôr em cima, umas tirinhas, né? Faça alguma coisinha, não deixe o salgado muito simples, não, comum demais, não. Faça alguma coisinha que é bem legal você fazer, porque chama atenção, né? Você pode pôr até um pouquinho do requeijão também, com a bisnaga, você espreme um pouquinho assim, fica bem bonitinho. Vou colocar também um pouquinho de salsa. Salsinha, fica muito bom. Se não colocar demais, põe só um pouquinho. Você vai deixar de fazer aí um salgado comum. Veja a diferença. Aí estava tão simples, agora já está enfeitadinho aqui. Todo mundo gosta. Fica bonito, né? As pessoas comem primeiro com os olhos. Então fica bem legal você colocar alguma coisinha em cima. Depois que a gente coloca a salsa, a gente tem que passar aqui o pincel de novo, porque a salsa ela queima. Se você passar o pincel de novo por cima e ela não queima. Ela queima no forno. Então dá só uma passadinha por cima da salsa. Tá ótimo. Vou jogar só um pouquinho mais de gergelim aqui. Achei meio pouco. Gergelim rende demais, né? A gente compra um pacotinho aí com 100, 200 gramas, dura aí muito tempo. A gente pode usar em diversas coisas, em tortas, salgados, né? E vamos levar então para o forno. Esse salgado ele não precisa descansar. Você acabou de fazer, pode trazer para o forno. É um salgado que deve assar num forno mais brando. Regulei aqui em 180 graus, ligado no médio, né? Tanto a parte superior quanto a parte inferior. Esse salgado ele não pode assar no forno muito quente, porque tem massa por dentro.
Se você pôr no forno muito quente, ele vai assar só por fora e vai ficar cru por dentro. Então, melhor você colocar um forno mais brando aí. Então, vamos aguardar assar. Bem, pessoal, nossos rocamboles já estão assados, né? Veja que salgado bonito, gente. Salgado aí que chama atenção aí, né? Sua lanchonete, né? Esse aqui é aquele salgado que se vendem sozinhos, né? Você coloca lá e some tudo, porque fica muito bonito. A pessoa chega e fala, eu quero é esse. E se você embalar ele também, deixar ele esfriar, né? E embalar aí em pratinhos de isopor com o plástico filme, fica muito bom para você vender, para as pessoas levar para casa, né? A pessoa leva para casa. E você pode também congelar ele depois de assado, depois dele estar assado assim, você congela também, pode vender congelado, né? Para a pessoa aquecer em casa. Então, muito bom. Eu vou tirar aqui um. Ele não prega, porque a gente untou, né? Solta aqui com facilidade. Assadinho por baixo, ficou aí por 20 minutos, né, no forno. Foi o suficiente para ficar bonito assim. Gente, a sugestão de preços que eu dou para esse salgado aqui. Esse salgado é um salgado bom, um salgado grande, mas ele também não é um salgado que sai caro, né? Um recheio até relativamente barato aí. Ele não é um salgado caro, por isso que ele vende muito. É um salgado grande, um salgado bonito, bem recheado e não é caro. Você pode vendê-lo aí a partir de R$8. R$8 está ótimo, porque não gasta muita coisa para fazer. Ah, então vamos àquela hora, né? Aquela hora que eu tanto gosto, né? Daqui esperando para experimentar esse salgado delicioso aqui, aquela hora boa, né? Ou experimentar essa delícia, cheirando demais, mas como tá cheirando. E um salgado especial desse, com certeza nós vamos experimentar aqui com uma pimenta especial, né? Nessa Carolina Reaper aqui, ó. Acabei viciando nessa pimenta Carolina Reaper aqui. O povo fala que queima demais, que arde demais. Realmente queima demais, arde demais, mas eu gosto é queimando mesmo. O negócio é para queimar mesmo. A pimentinha fraca não é comigo, não. Quanto mais arde, gente, mais gostoso fica. Você que não gosta de pimenta, isso é lamento para você. Eu usei um ketchup aí, né? Uma maionese, mas eu vou com pimenta mesmo. E a pimenta ardida. Tem esse negócio aí de pimenta fraquinha, não. Vamos tacar Carolina Reaper nisso aqui. Vamos tacar sem dó, porque pimenta, gente, todo tanto é pouco. Olha aí, que beleza, pimenta vermelhinha. Dá vontade de pôr o ouvido todo aqui. Então vamos experimentar essa delícia, né? Vamos lá. Assadinho por dentro, assadinho por fora, né? Uma delícia. Por isso tem que assar no forno mais brando e passar por dentro. Tá muito gostoso, a massa muito fofinha, a massa é tão fofinha, é uma delícia. Tá aí queimando tudo, mas tá gostoso demais, eu vou tacar mais, não tem medo não. Gente, mas como tá queimando? Essa pimenta não é de Deus, não. Um pedaço. Uma delícia, uma delícia. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham gostado da receita. Se gostou, ó, não se esqueça do joinha. Fiquem todos com Deus e até o próximo. Eu vou comer o resto do meu rocambole, tá muito bom.